estamos de volta com Conexões de hoje, que trata da Previdência Social. E nós estamos conversando com o professor José Geraldo de Santana, que é historiador e também advogado, e com o Danilo Orcida, que é advogado e economista. Danilo, no bloco anterior você estava falando a respeito dos benefícios concedidos a quem ele contribui, né, para a Previdência Social, e os benefícios concedidos para quem não contribui. Qual é mesmo essa diferenciação, só para a gente retomar o assunto? Então, até partindo do raciocínio que o professor colocou, da importância social da Previdência, fiz essa divisão e, concluindo o raciocínio, eu vejo, professor, que os benefícios assistencialistas, né, os benefícios assistenciais, têm uma importância talvez até muito maior. Porque esse sim vem trazer dignidade àquela pessoa que precisa, vem trazer dignidade a um idoso que não tem condição de se manter, a um deficiente físico que precisa muitas vezes até para conduzir o seu tratamento médico. Então, agora, o fato é que esse sistema precisa pensar uma solução que seja adequada para o seu financiamento. O gargalo, a dificuldade, ela é real. Ela existe, nós não podemos ignorar essa questão das despesas crescentes e a contribuição que não acompanha o nível das despesas, né? Então, uma ideia que eu coloco em pauta, inclusive para discussão, é refletirmos, por exemplo, se as pensões que são pagas aos pensionistas, seria o ideal manter o pagamento na sua integralidade. Por que não reduzir, partindo do pressuposto que um valor que é pago para um cidadão em vida? Com a sua ausência, é fato que o seio familiar, ele vai ter uma redução inclusive de despesas, né? É uma pessoa a menos ali dentro daquele lar. Por que as pensões muitas vezes são pagas na sua integralidade? O pagamento proporcional, talvez não na sua integralidade, mantendo-se o salário integral, talvez seria uma boa solução. É uma ideia que poderia ser colocada. Camila, para que nós tenhamos clareza sobre a questão em discussão, a Seguridade Social, como eu disse ao início, que é tratada a partir do artigo 193 da Constituição, é formada pelo tripé. A Previdência Social, que tem caráter contributivo, é universal para todos que contribuem para ela. A saúde, que é universal, independentemente de contribuição, e possa até assustar aos telespectadores, mas o sistema de saúde mais avançado do mundo é o nosso, que é o SUS, não é o plano governamental, o sistema, e a assistência social, que é universal para quem dela tem necessidade. Agora, a assistência social é o reflexo da desigualdade social do Brasil. E aí eu concordo com o Danilo que a assistência social se reveste de grande importância porque traz dignidade àqueles que vivem em situação de miserabilidade. Só que a lei da assistência social é perversa. Só consegue o BPC, por exemplo, que é o benefício da prestação continuada, que corresponde a um salário mínimo, quem é incapaz, quem tem mais de 65 anos, não importa se homem ou se mulher, e tem a renda per capita de 1/4 de salário mínimo, menos de R$200, quer dizer, isso é miserável. Ainda bem que o Supremo já decidiu que este patamar aí não significa nenhum empecilho para a concessão da assistência social. A questão da pensão, eu divirjo de sua proposta, Danilo, e vou te dizer por quê. No regime próprio de previdência social do servidor público, a pensão só é universal até o teto do regime geral, que nós estamos discutindo, que é de R$ 4.663,75. A partir daí, ela sofre uma redução de 30%. Mas no regime geral de previdência, como eu disse, aí são dados da própria Previdência, a renda média é em torno de R$1.000, o provento de aposentadoria. Então, se nós promovermos essa redução, isso significa dizer que vamos provocar o rebaixamento das condições de vida dos aposentados, e como eu disse, em mais de 60% dos municípios brasileiros, o que sustenta as famílias é a aposentadoria. O que nós precisamos repensar é o seguinte, a repartição das riquezas, a repartição dos tributos e os benefícios que são concedidos às empresas. Como, por exemplo, a dívida pública representa um gasto anual da ordem de 5,7% do PIB só com juros. Este é um gasto perdido, é um gasto perverso. Então, essas modificações nós precisamos fazer. É claro, nós vamos discutir a Previdência sempre? Vamos, porque o contexto social se altera a cada momento e, felizmente, para melhor. Então, nós precisamos repensar. A Previdência Social é o chamado regime de solidariedade e de repartição simples. A geração atual
contribui para financiar a aposentadoria daqueles que chegaram à idade. Agora, vamos mudar essa regra? Vamos aumentar a idade? Só se nós mudarmos as condições sociais como um todo. Do contrário, nós vamos ter um retrocesso, é o período anterior a 1988, que ninguém quer reviver. Eu tenho uma dúvida que eu não sei se encaixa em relação à Previdência Social, questão das pensões, por exemplo, para filhas de militares. Isso também é arcado pelo INSS, pela contribuição geral? Como que isso funciona, professor? Na verdade, são 4 regimes. O regime geral de Previdência Social, que inclui todos os trabalhadores da iniciativa privada, autônomos, contribuintes individuais, donas de casa, estudantes. E aqueles servidores públicos que não são efetivos, não são concursados. O regime próprio de Previdência Social, que é o regime dos servidores civis efetivos e o dos militares. Os militares são privilegiados, esse particular. E o regime de Previdência Complementar. A aposentadoria dos militares é bancada pelo Tesouro Nacional. E aí, se nós tomarmos os 420 mil, mais ou menos, aposentados militares, eles consomem 80% do que a Previdência Social, o regime geral, paga para mais de 30 milhões de aposentados. Aí sim, haveria a correção. No caso, você perguntou da pensão do regime geral de Previdência, ela é distribuída entre todos os beneficiários, todos os herdeiros, e na medida em que os filhos vão atingindo a maioridade, na Previdência Social a maioridade é de 21 anos, não é como na Lei Civil de 18, a sua cota fica para aqueles remanescentes. São incapazes ou são cônjuge, ou fica o cônjuge sobrevivente. Aí, hoje a Previdência já avançou, não importa se é hétero ou se é homo. Inclusive, os casais homoafetivos têm esse direito, o que me parece absolutamente justo. A questão que eu coloquei, professor, foi justamente nesse contexto, partindo aí do regime próprio dos servidores públicos. Na ausência daquele servidor que foi o contribuinte, até então é um aposentado, na ausência dessa pessoa, no seu falecimento, o benefício, quem vai gozar do benefício vai ser a viúva, né, sua esposa, que está no rol aí dos beneficiários. O que eu coloquei foi, esse benefício sendo pago na integralidade, será que seria um benefício justo? É justo, é fato, porque houve contribuição. Mas no sistema em que eu tenho uma família que então era composta por pai, mãe e 2 filhos, agora ela passa a ser composta por 3 filhos. Ora, pagamento desse benefício proporcional a uma família, uma redução proporcional à ausência de um membro, não seria uma opção, talvez, para reduzir aí as despesas? Mas vamos ao revés da verdade? Eu vou ter que interromper, pedir para o professor responder no próximo bloco. Claro. Bom, e você continua acompanhando o debate sobre Previdência Social no último bloco do Conexões, que chega daqui a pouquinho. Não saia daí.